Oi, Henrique. Bom dia. Dia, galera. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. De vocês? Tamo aí, ué. Tamo aí. Bom dia, Maria. Oi. Maria, Oi. o computador iniciou com minha câmera ligada, mas eu não vou desligar, não. Vou Não, deixar. é. Claro que não. Sem Sonhei que você beleza. hoje. Sem beleza, minha aula, rapaz. Nada, Maria. Aqui, vocês Sonhei com a câmera aberta é que outro nível de aula, gente. sabia, Maria? Oi? Hoje eu não tô Sonhei que fosse podendo, não, hoje. mas se não, eu ligaria. Ué, Ronei, o cabelo tá penteado hoje. Não, o Gabriel, gente. O Gabriel com esse passarinho aí com 6 anos. O Ronei hoje não penteou o cabelo, diz ele, não. Galera, mandei uma atividadezinha para vocês, sobre a qual nós vamos falar agora, e rememorar o romantismo em prosa, ok? Que semana passada não quis falar muito do romantismo em prosa, para vocês não confundirem com o romantismo e poesia, que vocês iam fazer teste, não é? Verdade. E hoje nós vamos rememorar esse romantismo em prosa aí. Rememorar, porque vocês já viram, né? Por isso que eu tô falando, rememorar. Aí eu mandei uma atividade para vocês ontem, não sei se vocês já fizeram. Mas então pega aí, que a gente vai fazendo agora e corrigindo. Romantismo, revisão. Agora vamos falar de obras, né? O romantismo em prosa, nós já sabemos que grande parte das obras, como Senhora, de Zé de Alencar, Memórias de um Sargento de Milícias, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, primeiro eles foram em folhetim, né? Saía no jornal, como eu já falei para vocês semana passada, e depois que foram compilados esses fascículos, né? E foram montados os livros, né? Porque aí agora nós já tínhamos no Brasil a imprensa que já facilitava essa impressão aqui no Brasil, né? Mas o romantismo no Brasil, em prosa, ele é dividido por cenários, né? Nós temos o romance urbano, que a maioria das obras tem como cenário o Rio de Janeiro, a corte, a vida do Rio de Janeiro, que agora o Rio de Janeiro é o lugar mais importante do Brasil, né? É a capital do Brasil. Então, vai focar aí no Rio de Janeiro, a vida na corte, porque a corte gosta de ver a sua vida espelhada nas obras literárias, né? Os principais leitores dessa época são as mulheres, os jovens estudantes e alguns comerciantes mais abastados, mas principalmente, assim, as mulheres, né? Então, esse romantismo, esse romance romântico, né? Ele vai também firmar um pouco mais essa identidade nacional, né? Que os escritores românticos aí depois da independência se viram com esse desafio, né? De fazer uma literatura com uma identidade nacional, né? Que resgatasse o romance, pudesse resgatar esse nacionalismo, né? Porque o Brasil agora está não tem mais ligações políticas, assim, não tem mais, entre aspas, né? Ligações políticas com Portugal, mas quer romper todas as amarras de vez. Por isso que o romantismo tem essa característica anti-lusitana, né? De muita nacionalidade. Então, falando do romance aí com a burguesia, como eu falei, por que a burguesia, eu falei que a burguesia gostava de ver sua vida repetida nas obras? Porque era o que acontecia no romantismo. Por exemplo, o livro Senhora, do Zé de Alencar, né? O livro Senhora vai mostrar essa faceta da sociedade que se entrega a casamentos arranjados para subir de posição social na sociedade, não é? É o caso do personagem Fernando Seixas. Ele é um cara, assim, que queria casar só com moça rica, um quanto mais caça-dote, né? Porque antigamente os pais pagavam um dote muito alto pela filha, quando ela ia se casar, né? Nós estamos trabalhando com aquela possibilidade de sociedade que acha que a mulher é sempre problema, lembra? Então, acho que o pai, quando ele pensava assim, né? Quando a menina vai casar, vou tirar isso da minha cabeça, vou passar esse problema para outro, porque era isso mesmo. Vou passar esse problema para outro, eu vou ter que pagar um dote. Então, tinha essa tradição de pagar dote. Então, ele recebia o dote e depois não se casava nada.
né? E ele fora namorado da Aurélia Camargo. Fernando Seixas foi namorado da Aurélia Camargo e ela era apaixonada por ele. Mas ele não quis, porque ela não era uma menina rica. Mas eis que o romantismo tem essa peripécia, né? Eis que alguém morre e deixa uma herança milionária para ela. E aí um tio vai tomar conta da herança dela, porque ela não tem ninguém por ela, né? Pai e mãe já morreram. E um tio vai tomar conta da herança dela e ela fala que ela quer se casar com o Fernando Seixas. Mas ele só fica sabendo que é ela no dia do casamento, né? O tio, numa viagem, num passeio de barco. Eu li esse livro, eu estava no 9º ano, gente. Tem 25 anos quase que eu li o livro. Ele vai num passeio de barco, ele faz essa negociação, paga o dote, né? Um cheque de alguns réis, contos de réis. E aí, no dia do casamento, ele descobre que é ela. E ela já se tornou a estrela dos salões da burguesia, né? Porque agora ela é rica, né? Então ela anda muito bem vestida, ela é, assim, alvo de cobiça dos homens da época. Mas ela quer casar com ele. Por quê? Para mostrar para ele que agora ela pode comprá-lo, né? E durante a narrativa, ela obriga ele a chamá-la de senhora, por isso que ele chama senhora, né? Ele tem que chamar ela de senhora, porque ela fala com ele assim, eu sou sua senhora, você é um homem vendido, é isso que você é. E nós estamos falando de uma sociedade machista, hein? Aí imagina uma mulher que compra o passo de um homem e manda nele. Isso para ele foi devastador, isso dilacerou, coitado, do coração dele. Mas é bom para ele deixar de ser caçador, quanto mais caçadote, né? Mas é isso que ele aprende, vira gente, resolve trabalhar numa repartição pública, junta aquele dinheiro todo que ela pagou por ele e devolve para ela, né? Devolve para ela e fala, olha, a partir de agora eu já não estou mais a seu serviço. Eu estou aqui te pagando tudo que você pagou pelo meu passe e agora eu estou livre. E aí, quando o dinheiro sai de cena, eles percebem que realmente eles se gostam, né? E aí o livro termina assim, né? E fecha-se as cortinas sobre o casal namorado, porque o casamento nunca tinha sido consumado, era só um casamento de fachada. Eles eram o casal mais bonito da sociedade, mas era tudo de mentira, era tudo uma farsa. Então, com isso, o Zé de Alencar mostra como que era a sociedade da época, entendeu? O pano de fundo dele aí não é, o cenário dele não é Rio de Janeiro, então ele mostra como que era a sociedade da época, tá certo? E aí tem o final feliz, né? Porque todo romantismo tem que ter final feliz, certo? Tem o final feliz, que eles se entregam ao amor, né? Depois que o dinheiro sai de cena. O livro é dividido em 4 partes, né? Preço, posse, quitação e resgate. O preço é quando ela compra o passe dele. A posse é o tempo todo que ela tem, que ela obriga a chamá-lo de senhora. A quitação é quando ele devolve o valor para ela. E o resgate é o resgate da sua humanidade, né? Porque ele era um objeto na mão dela, tá certo? Então, por isso que o livro é dividido assim, em nomes que lembram a transação monetária, porque é o que era a relação deles na época, na verdade, tá certo? Falando ainda de romance urbano, nós vamos ter a Moreninha do Joaquim Manuel de Macedo, que é aí, assim, uma grande... É o que inaugura o romantismo, o romance romântico, né, no Brasil. A Moreninha do Joaquim Manuel de Macedo, carregado de muito romantismo, né? A Moreninha, o cara se apaixona pela Moreninha, mas não pode ficar com ela, porque já foi prometido na infância dele para uma outra moça. E aí, eles ajudaram, né? Ele estava brincando na praia com uma menina coleguinha, aí ajudaram um senhor, velho moribundo lá, meio doente, e o velho foi e casou os dois, ainda criança, de brincadeira, né? Fez esse casamento dos dois e deu um breve para ela e deu um camafeu para ele, para eles trocarem presentes, né? E jurar amor eterno quando eles crescerem e se casarem. Só que ele nunca mais viu essa menininha. E aí, agora que ele já tá rapaz, que ele é estudante de medicina, eles vão passar o final de semana na ilha de Paquetá, na casa da avó. E aí eles fazem uma aposta, que você vai se apaixonar pela minha prima ou pela minha irmã. Aí o cara fala assim, não, eu não vou me apaixonar, não. Tipo assim, eu sou só pegador, eu não me apaixono. Tipo isso, sabe? Aí ele fala, se eu me apaixonar, eu escrevo a história. Aí a gente percebe que no final é ele mesmo que narra a história, né? Porque aí ele tá apaixonado, mas aí ele fala com ela assim, então, nós não podemos viver esse amor, porque eu tenho que encontrar essa menina e falar com ela que eu não vou mais me casar com ela, porque agora eu encontrei a mulher da minha vida, que é você. Mas antes eu tenho que encontrar essa menina. Porque, gente, palavra vale muito, tá certo? Palavra vale muito, né? Acho que é um valor que o ser humano teria que retomar hoje, né?
É da palavra valer, ter valia. E aí ela vai e tira. Aí ele mostra para ela o camafeu, fala com ela assim, olha, eu tenho que encontrar a menina e devolver isso aqui para ela. Quando ele mostra para ela já percebe que ele é o cara, porque ela é a menina. Aí ela vai e tira o breviário do cordão e fala para ele assim, ó, então, entregue isso aqui para ela, que isso aqui deve ser dela. Olha que doideira. Olha a peripécia sentimental do romantismo. Os dois, né, estão apaixonados, não querem se entregar porque já tinha um compromisso anterior, mesmo que na infância. E aí eles percebem que eles são a alma gêmea um do outro. Então, muito bacana essa obra. Isso são um romance urbano, né? No romance indianista, nós temos aí principalmente a trilogia do Zé de Alencar. O Zé de Alencar é o escritor que figura em todos os aspectos do romantismo, né? Ele tem Senhora no romance urbano, ele tem a trilogia, que é uma saga no romance indianista, né? Só ele tem romance indianista, que é Iracema, o Birajara e o Guarani. Essas três obras são indianistas, mas cada uma tem foco histórico diferente. Por exemplo, o Birajara trata da vida dos índios antes da chegada dos portugueses. Então, ali, índios dividem papel de heróis e vilões, tá certo? E o Birajara não tem contato com o português, não tem contato com o homem branco ainda. São só os indígenas. Iracema já tem o contato com os portugueses, né? A Iracema é a virgem dos lábios de mel, que tem os cabelos mais negros que a asa da graúna, a filha do Araquém, né? A Iracema, ela tem a missão de se manter virgem, porque ela é a responsável por fazer o tal do licor da Jurema. O licor da Jurema é uma bebida que faz os índios, na época de guerra, né, antes do combate, eles entrarem em contato com o deus Tupã, digamos assim, tá certo? E aí eles entram em contato com o deus Tupã. Peraí, gente, deixa eu interromper isso aqui. Eles entrando em contato com o deus Tupã, eles ficam mais fortes, entende? Só que para isso, a Iracema tem que se manter virgem. E aí, o que acontece? Chega Martim. Martim é o português. O Martim, ele se apaixona pela Iracema. A Iracema dá uma flechada nele, né, passa riscando o rosto. Ao invés de ficar com medo da morte, ele já fica apaixonado, né? Aí a Iracema acaba levando ele para a cabana do Araquém, né? Para a taba, né? Do Araquém. E dá para ele o licor da Jurema para se curar. Não sei se dá o licor da Jurema, não, gente. Agora não lembro se dá o licor. Dá um remédio para ele lá, para se curar. Como a maioria desses remédios indígenas, eles são alucinógenos, observa, tem aquele cara que viaja o mundo aí andando atrás de experiências, aquele... esqueci o nome dele agora. Um chão, sei lá. Ele já tomou esse negócio do veneno do sapo, inchou todo, ficou igual um sapo. E tem uma experiência, né? Ele gosta de fazer essa experiência. E é alucinógeno aquilo ali, né? Ele comprovou cientificamente que é alucinógeno, ficou alucinado. O Martim fica alucinado quando ele toma aquele remédio que a Iracema dá para ele, e ele possui Iracema. Pronto, Iracema já deixou de ser virgem, que era responsável por fazer o licor da Jurema. Então, aqui nessa obra do Zé de Alencar, nós já temos focalização no indígena, nos costumes indígenas, né? Que é o costume, a tradição, e na corrupção desses costumes a partir do contato com o branco, que é o Martim. A Iracema é uma metonímia de América, tanto que todas as letras que tem na palavra Iracema tem na palavra América, tá certo? Iracema representa a América. E o Martim representa essa invasão portuguesa. Invasão de todo jeito, né? Porque ele acabou por possuir Iracema, tá vendo? Então, a invasão de todas as formas. A invasão no descobrimento, né? A invasão, e também a invasão que ele comete contra Iracema. Então, a gente percebe que a Iracema se entrega ao Martim, porque só ele que estava alucinado, ela não estava, certo? Ela se entrega a ele e ela deixa de ser essa protetora do licor que faz a tribo dela ser forte. Então, ela jogou por terra, em nome do amor, jogou por terra a tradição indígena. E como se não bastasse, a Iracema foge com o Martim. O Martim luta contra os irmãos de Iracema. O Martim luta com a tribo, que luta contra os da tribo de Iracema. E ela foge com ele, vai viver com ele. Ou seja, ela abandona de vez todas as tradições indígenas, tá certo? O foco da obra é mostrar isso.
ok? Eu falei que o Martim representa essa invasão portuguesa. Além disso, Martim, tem o nome de Martim. Marte é o deus da guerra, né? Martim nasceu para a guerra. Iracema nasceu para o amor. Tanto que ela foge com ele em nome desse amor, né? Ela morre em nome desse amor. Porque ela tem um filho, Moacir. Moacir quer dizer filho da dor. Ele deixa ela grávida em casa e vai guerrear. Quando ele volta, ela já está desfalecendo, morrendo. E ela pede para ser enterrada aos pés de uma palmeira na margem do rio, que é o rio que dá origem miticamente, né, a lenda do Ceará, a criação da lenda do Ceará, tá certo? Iracema é o mito da criação da lenda do Ceará, começando ali com Moacir, ok? Que já é um filho mestiço, né, de português com indígena, ok? Isso figura na selva. Então, falei do Birajara, falei de Iracema e o Guarani. O Guarani também já tem essa mistura de indígenas com portugueses, tá certo? O índio Peri vai viver numa casinha próxima ao castelo do Dom Maris, que é o pai da Cecília, porque ele se apaixona. Ou seja, ele deixa sua tribo e vai viver numa casinha. Então, já está também abandonando os costumes e tradições indígenas em nome do amor, tá certo? Nós vamos fazer atividade aí, nós vamos corrigir. Então, falei do romance urbano, que figura no Rio de Janeiro, que mostra a vida na corte, que o Zé de Alencar é representante também com Senhora, e que a grande obra é A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Tem também Memórias de um Sargento de Milícias, né, que é romance urbano. Falei do romance indianista, e vou falar agora do romance histórico. O romance histórico é o seguinte... Então tá, o romance indianista já mostrou a selva, a riqueza do Brasil, dos indígenas, do contato com os portugueses. O romance urbano já mostrou, né, já fez um painel da vida na corte. Mas agora nós precisamos mostrar o Brasil, a grandeza do Brasil para os brasileiros. O romance histórico tem essa característica, esse desejo de apresentar o Brasil na sua totalidade para os brasileiros. E não só a selva ou o Rio de Janeiro, mas o agreste, o sertão, o sul, que está lá longe, né? Então... Os escritores vão fazer como se fosse um painel sociocultural dessas regiões. O Gaúcho, por exemplo. O Gaúcho é uma obra do Zé de Alencar. Olha o Zé de Alencar de novo. O Zé de Alencar figura em tudo. Foi até criticado pelo Visconde de Itaunay, um outro escritor da época aí. Foi até criticado porque ele fala que não é possível o escritor escrever com muita propriedade, que as coisas que ele escreve não são inverdades. É intriga da oposição, porque ele é o cara, o Zé de Alencar, né? Aí Zé de Alencar escreve o Gaúcho, em que ele mostra os costumes do gaúcho, o modo de vida do gaúcho, as comidas típicas do gaúcho, né? Ele não faz uma lista, mas ele vai permeando a narrativa dele com isso tudo, entendeu? Então ele vai fazer esse painel sociocultural, o romance histórico faz esse painel sociocultural da região. O Sul tem o Zé de Alencar com o Gaúcho. Algumas obras até falam de algumas revoluções também. O Centro-Oeste é com Visconde de Itaunay, quando ele escreve Inocência, que é uma menina chamada Inocência que vai se casar, porque o pai está doido para casá-la, porque ela não tem mãe, e tem medo de cair na língua do povo. Inocência. O Nordeste vai ser focalizado pelo Franklin Távora, que é a primeira vez que vai trazer o cangaço para a literatura, né? Uma época de alguns cangaceiros ainda girando, né? No Brasil. Ainda não, né? Já estava no auge, né? O cangaço nessa época. É a primeira vez que o cangaço é trazido para a literatura, né? Para falar aí do cangaceiro. O Franklin Távora tem uma obra que se chama O Cangaço mesmo. E aí vai mostrar essa cultura do povo dali também, tá certo? Uma preocupação muito grande do romance histórico é descobrir essa característica que é brasileira, que ainda não foi influenciada, não foi europeizada, como, por exemplo, a corte já é europeizada. O modo de vestir da corte, lembra como eu mostrei para vocês semana passada, naquele slide, o modo como as pessoas se vestiam, com aqueles vestidões, aqueles chapéus, uns trem que não combina com o Rio de Janeiro, 40 graus, tá certo? Então, a corte já está influenciada pela Europa. O índio também
já estão deixando de viver nas ocas e nas tábuas para viver nas casinhas próximo dos castelos, já estão deixando as suas tribos para ir em nome do amor, entendeu? Então, a missão do romance regionalista histórico é descobrir essas partes do Brasil que ainda não foram europeizadas e proteger contra a europeização, mantê-las intactas, tá certo? Por isso que mostra esse painel sociocultural, ok? Então, falei do romance urbano, falei do romance indianista e falei do romance histórico regionalista, ok? Características da prosa romântica. Principais características da prosa romântica. Um flashback narrativo, né? O narrador faz um retorno no tempo, que até então tinha sido utilizado isso. O amor como redenção, porque os personagens eles se entregam ao amor. Tudo que eles fazem em nome do amor, tá certo? Idealização do herói. Idealização nós já temos demais no romantismo, né? Idealização da mulher, idealização da pátria, idealização do herói. O índio Peri, ele é um herói. Ele é vestido do heroísmo do cavaleiro medieval. Eu falei isso para vocês, né? O índio Peri, ele encarna os valores do cavaleiro medieval. Como é que você vai ter um índio tão... Vamos ler aqui uma questão que fala dessa característica do índio, né? Como é que o índio tem essas características se ele é um indígena, ele é um selvagem? Tá certo? Idealização da mulher, nós já sabemos, a Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tem uns cabelos, mas nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Maria, como assim uma índia? Ela tem colgate? Não, gente. É característica do romantismo, idealização da mulher. É claro que ela nem escovava o dente, mas, né? Ela se sobressai em todas as comparações dela com a natureza e com tudo, né? Personagens planas, o que é personagens planas? Do início ao fim, ela não muda psicologicamente, ela não tem assim, uma mudança radical, né? A mudança acontece no início e permanece, tá certo? E uma linguagem metafórica. O que é essa linguagem metafórica? O personagem remeter à fantasia, à imaginação, né? Descreve os personagens com muitos adjetivos, né? Comparações muito belas, como mesmo a Iracema, né? Idealiza um ambiente ou um personagem a partir dessas linguagens metafóricas, ok? Então, vamos lá, ver se a gente lê pelo menos 3 questões aqui. E aí é o seguinte, vocês vão fazendo esse dever aí e vão me chamando para tirar dúvida. Maria, isso aqui eu não entendi nessa questão. Por que é isso aqui? Tem que chamar, gente. Se vocês não têm muito hábito de me chamar, o Gabriel me chama, o Lucas me chama, a Marina. Mas vocês são tantos. Eu respondo, né, Lucas? Fala com eles que eu respondo. Eu demoro um pouquinho. Responde. Eu respondo, eu gosto que vocês me chamam. Aproveita esse final de semana aí que vocês vão estudar, ó, e dá um jeito. Faz esses deveres aí. Ó, do romance Iracema, do Zé de Alencar, o que não é correto afirmar? Apresenta características temáticas e estilísticas que fazem dele um legítimo representante da estética romântica brasileira. Apresenta. É um romance indianista e forma na prosa de Alencar uma trilogia constituída também pelo Guarani e o Birajara, já contei para vocês agora. Revela uma linguagem extremamente poética, caracterizada principalmente pela presença expressiva das comparações. Linguagem extremamente poética. É quase uma poesia escrita em prosa, tá? É um romance histórico, visto que tanto se refere à fundação do Estado do Ceará, quanto alegoriza na imagem do Pindorama o sentimento de nacionalidade brasileira. Não. Só refere à fundação do Estado do Ceará, mas não alegoriza a imagem de Pindorama aí, de sentimento de nacionalidade. Pindorama é essa nacionalidade mesmo exacerbada, tá? E não é um romance histórico, né? É um romance indianista. É indianista histórico, mas não é só histórico. Então, a letra D. Os olhos de Iracema estendidos pela floresta viram o chão juncado de cadáveres de seus irmãos. E longe, o bando dos guerreiros tabajaras que fugia em nuvem negra de pó. Aquele sangue que enrubescia a terra era o mesmo sangue brioso que lhe ardia nas faces de vergonha. Vergonha por quê? Porque ela abandonou a sua tribo para poder ir viver com Martim, né? O pranto orvalhou seu lindo semblante. Martim afastou-se para não envergonhar a tristeza de Iracema. O trecho acima integra a obra Iracema, publicada em 1865 por José de Alencar. Considerando este romance em sua inteireza, do trecho em questão, não é correto afirmar que revela o desfecho da luta entre os pitiguaras e os tabajaras,
tribos inimigas, no meio da qual Iracema sofre as consequências de opção amorosa. Configura o dilema afetivo da virgem posta entre o amor do esposo, amigo dos inimigos de sua tribo, e a lealdade aos irmãos vencidos em guerra pelos pitiguaras. É o que não é correto, isso aí tá certo. Desvela as imagens trágicas que os olhos de Iracema refletem, o sentimento de vergonha que a faz corar e que a acomete pela escolha inescapável que fizera. Indicia o choro de arrependimento e remorso pela aventura amorosa vivida entre Iracema e Martim, cujo desenrolar pressagia um destino final trágico para o par romântico. Não, que não é correto aqui? Não é correto, a alternativa deu, Indicia o choro do arrependimento, não é? Remorso pela aventura amorosa. Eles não têm um fim trágico, não. É só ela morre, mas não tem um fim trágico para o par romântico. Ela morre, mas não é um fim trágico para o par em si. Texto do Guarani agora. O Guarani. Tem um filme, tá, gente? Tem filme o Guarani, tem filme o Birajara. A inundação crescia sempre. O leito do rio elevava-se gradualmente. As árvores pequenas desapareciam e a folhagem dos soberbos jacarandás sobrenadava, já como grandes moitas de arbustos. A cúpula da palmeira em que se achavam Peri e Cecília parecia uma ilha de verdura banhando-se nas águas da corrente. As palmas que se abriam formavam no centro um berço mimoso, onde os dois amigos, estreitando-se, pediam ao céu para ambos uma só morte, pois uma só era a sua vida, o amor. Cecília esperava o seu último momento com a sublime resignação evangélica que só dá a religião do Cristo. Morria feliz. Peri tinha confundido as suas almas na derradeira prece que inspirara de seus lábios. Podemos morrer, meu amigo, disse ela com uma expressão sublime. Peri estremeceu. Ainda nessa hora suprema, seu espírito revoltava-se contra aquela ideia e não podia conceber que a vida de sua senhora tivesse que perecer como a de um simples mortal. Não! Exclamou ele. Tu não podes morrer? A menina sorriu docemente. Olha, disse ela com a sua voz maviosa. A água sobe, sobe. Que importa? Peri vencerá a água como venceu a todos os teus inimigos. Se fosse um inimigo, tu o vencerias, Peri, mas é Deus. E seu poder é infinito. Tu não sabes? Disse o índio como inspirado pelo seu amor ardente. O Senhor do céu manda às vezes àqueles a quem ama um bom pensamento. E o índio ergueu os olhos com uma expressão inefável de reconhecimento. Falou com um tom solene. Foi longe, bem longe dos tempos de agora. As águas caíram e começaram a cobrir toda a terra. Os homens subiram ao alto dos montes. Um só ficou na várzea com sua esposa. Era Tamandaré, forte entre os fortes. Sabia mais que todos. O Senhor falava-lhe de noite e de dia ele ensinava aos filhos da tribo o que aprendia do céu. Tá, cada um aí com a sua visão religiosa, né? Ela fala que Deus tem poder supremo, que é ele que está mandando a tempestade. E ele fala que você não sabe que Deus de vez em quando manda um aviso para aqueles que o obedecem. Ele fala aí do Tamandaré, que é uma lenda da sua tribo. Como é que desenrola o final dessa história aí desse menino índio que foi morar perto do castelo da menina que ele gosta? O castelo pega fogo porque os indígenas começam a lutar contra os portugueses, né? Porque os portugueses caçando mataram uma índiazinha da tribo. Então, aquilo desencadeou uma guerra muito grande. E aí ateia o fogo no castelo. E aí cai uma bruta chuva, que é para apagar o fogo. Mas a chuva é tão intensa, essa obra se passa ali em Petrópolis, Teresópolis, é ali que é o cenário dessa obra, né? É na selva, mas é bem próximo. Olha como é que já está corrompida a ideia de selva indianista, né? Bem próximo à capital. Aí se passa ali, o rio Paquequer que ele fala, né? É o rio ali perto de Petrópolis e Teresópolis. Aí essa bruta chuva causa uma inundação muito grande. Tanto que está falando que as árvores pequenas já sumiram, as grandes só tem a copa, né, para fora da água. Então ele arranca uma palmeira com o seu braço forte, porque ele é um herói, a idealização do herói, né, gente? Ele arranca uma palmeira e eles sobem na copa dessa palmeira. E aí o rio vai levando essa palmeira e termina assim. Eles vão pro horizonte com essa palmeira. Esse final é um final, voltar fazendo uma analogia bíblica, né, do dilúvio.
E eles vão povoar a região agora, tá certo? Como os filhos de Noé povoaram o mundo, certo? É uma analogia com esse passado bíblico aí, tá? Eles vão, então, eles têm essa missão, então, agora de povoar o Brasil, digamos assim, ou pelo menos a região, tá certo? E aí vai ser uma nação mestiça, né? Que é a nossa, belíssima, porque ele é um índio e ela é uma portuguesa, ok? Questão 3, então. O romance guarani, exemplificado pelo texto apresentado, é a expressão de uma intenção literária de José de Alencar. Qual que era a intenção literária do José de Alencar? Defender a superioridade da ingenuidade da cultura indígena sobre a malandragem malícia do português? Formular um fundamento mítico para a origem mestiça do povo brasileiro a partir da união harmônica entre portugueses e índios. Ok? Questão 4. Entre os poetas românticos, merece destaque. 1. Gonçalves Dias é representativo dos poetas da terceira geração? Já está errado, você sabe que Gonçalves Dias é da primeira. Da terceira é o Castro Alves. Álvares de Azevedo, autor de Lírio dos 20 anos, lembrado em parte por cantar um amor sempre idealizado e irreal, e em parte por ter a morte como presença constante? Essa tá certa. A figura de Castro Alves, que tendo aderido à causa abolicionista, expressou em alguns de seus poemas a revolta contra os horrores do sistema escravista? Sim. Então, estão certas aí 2 e 3. Então, ficamos com a alternativa E na questão 4. Ok? Questão 5. Gente, sem nenhuma dúvida até agora? Meu pai. A linguagem do romance indianista Iracema, escrito por Zé de Alencar, apresenta uma profusão de figuras de linguagem, com destaque especial para as comparações. Assim, indique nas alternativas abaixo a que representa uma comparação e uma antítese. Figura de linguagem a estudar. Onde é que tem uma comparação e uma antítese? Ali, ó. Letra E. O mel dos lábios de Iracema é como o favo que a abelha fabrica no tronco da andiroba. Comparei. Como? Ok? Tem um elemento comparativo ali, ó. 2 elementos e um conectivo que compara. Os lábios, o mel dos lábios de Iracema e o favo que a abelha fabrica. Ok? Agora, antítese. Tem na doçura o veneno. Aí, ó. Doçura e veneno. Antítese. Ok? Nas demais eu não tenho comparação e antítese. Questão 7. Depois, se vocês pegarem para ver, ficar com dúvida do que é a letra A, B, C e D, me perguntem. Verdes mares bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia na fronte da Carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquido esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros. Serenai, verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas. O trecho acima integra o romance Iracema, sobre o qual Machado de Assis se referiu como um verdadeiro poema em prosa. Indique nas alternativas abaixo aquela que se mostra errada quanto ao texto em pauta. Evidencia um proposital trabalho de linguagem, marcado por significativo uso de figuras de estilo, entre as quais se põe a comparação, certo? Apresenta musicalidade, ritmo e cadência que o aproxima da poesia metrificada de extração popular. Você viu que a leitura ela tem uma cadência, um ritmo, né? Você consegue separar ali de orações em orações, né? De vírgulas em vírgulas, você consegue fazer um poema, tá? Faz aflorar no tecido poético a força da função conativa com apelo para abrandar os elementos e as forças da natureza. Utiliza apenas a construção anafórica para dar força ao texto, não se valendo de outras figuras que poderiam potencializar sua dimensão poética, não. Nós já falamos que usa a comparação e metáfora, ué. Falou que não usa mais nenhuma. Então, a alternativa D, e aqui está errada. Tá bom? Questão 8. Desde então, os guerreiros pitiguaras, peraí, vamos desse aqui, que passavam perto da cabana abandonada e ouviam ressoar a voz plangente da ave amiga, afastavam-se com a alma cheia de tristeza do coqueiro onde cantava a jandaia. E foi assim que um dia veio a chamar-se Ceará, o rio onde crescia o coqueiro e os campos onde serpeja o rio. É aí, é próximo ao rio, onde foi enterrado Iracema, né, perto onde essa jandaia canta, é uma ave preta, onde essa jandaia canta tristemente. É como se essa jandaia cantasse o sofrimento de Iracema. O trecho acima integra o romance Iracema de Zé de Alencar. Considerando a obra como um todo, o trecho em pauta se refere à morte de Iracema após o nascimento de Moacir e seu sepultamento junto à Carnaúba, na fronde da qual canta ainda a jandaia.
não se refere à morte. Já passou? As consequências da guerra, considerando... Não, ué. As consequências, tem que marcar certo aqui, né? O trecho acima integra o romance, considerando a obra como um todo. O trecho se refere à morte de Iracema e foi enterrada junto a uma carnaúba. Isso aí. O trecho acima se refere. Vamos ver as demais. As consequências das guerras entre as tribos Pitiguara e Tabajara pela conquista e manutenção da terra brasileira contra o domínio dos invasores franceses. Ao desfecho trágico do relacionamento amoroso de Iracema e Martim, provocado pela vingança de Irapuã. O Irapuã era um outro índio que amava Iracema e queria muito. Ao castigo recebido por Iracema, guardador dos segredos de Jurema, por quebra de voto de castidade, a tornar-se esposa de Marfim. Então, isso daí refere-se à morte de Iracema mesmo, quando ela morreu após o nascimento de Moacir, foi sepultada ali às margens do rio e próximo a esse coqueiro aí, onde canta a Jandaia. Ok? Então, alternativa A. Texto comum às questões 9 e 10. Falta 4 minutos para acabar nossa aula. Eu nem vejo que ela está acabando. Nasceu o dia e expirou. Já brilha na cabana de Araquém o fogo, companheiro da noite. Correm lentas e silenciosas no azul do céu as estrelas, filhas da lua, que esperam a volta da mãe ausente. Martim se embala docemente, e como a alva rede que vai e vem, sua vontade oscila de um a outro pensamento. Lá o espera a virgem loura dos castos afetos. Aqui lhe sorri a virgem morena dos ardentes amores. Lá é Portugal, né, gente? Iracema recosta-se langue ao punho da rede. Seus olhos negros e fúlgidos, ternos olhos de sabiá, buscam o estrangeiro e lhe entram na alma. O cristão sorri. A virgem palpita. Como sair, fascinado pela serpente, vai declinando o lascivo talhe que se debruça enfim sobre o peito do guerreiro. Ô, gente, aqui ele faz uma comparação. Como que a Iracema é atraída pelo olhar do Martim. É como um pássaro é atraído pela víbora que vai comê-lo. O saí é um passarinho pequenininho que a cobra come. A cobra o atrai. Ela olha para ele e atrai. É o que o Martim fez com ela, no caso aqui, né? Comparação. Não é só comparação da Iracema com os elementos da natureza, né? É comparação também até das relações entre eles com as relações dos elementos da natureza. Questão 9. Atente para as seguintes afirmações, extraídas e adaptadas de um estudo do crítico Augusto Maia sobre Zé de Alenquer. Esse Augusto Maia é um crítico bastante bacana, igual aquele Cândido lá, ele sempre tem boas colocações sobre as correntes literárias, o que facilita o entendimento da gente. Número 1. Nesta obra, assim como nos poemas americanos dos nossos poetas, palpita um sentimento sincero de distância poética e exotismo, de coisa notável por estranha para nós, embora rotulemos como nativa. Mais do que diante de um relato, estamos diante de um poema, cujo conteúdo se concentra a cada passo na magia do ritmo e na graça da imagem. Certo. O tema do Bom Selvagem foi, neste caso, aproveitado para um romance histórico, que reproduz o enredo típico das narrativas de capa e espada, oriundos de novela de cavalaria. Não, né, gente? Não representa, não reproduz uma novela de cavalaria. Só pega os valores do cavaleiro medieval e veste o índio com esses valores. Ok? Então, correto aí 1 e 2. Então, alternativa C. Questão 10. No texto, corresponde a uma das convenções com que o indianismo construía suas representações do indígena. Uma das convenções com que o indianismo da literatura construía a representação do indígena. O que aqui? O emprego de sugestões de cunho mitológico compatível com o contexto, a caracterização da mulher como um ser dócil, desprovido de vontade própria, uma das convenções com que o indianismo construía suas representações, o emprego de sugestões de cunho mitológico compatível com o contexto, ênfase na efemeridade da vida humana, uso do vocabulário primitivo e singelo, supressão de interdições morais relativas a práticas eróticas. Alternativa A, né? O emprego de sugestões de cunho mitológico, né? Que é o que é sugestão de cunho mitológico? É falar dessa criação da lenda do Ceará, da mitologia voltada para a criação do povoamento do Brasil pela mestiçagem, que é compatível com o contexto histórico da época, ok?
Comum a questão 11, menos de 1 minuto. Não vai dar tempo a gente corrigir isso aqui. Galera, parei na questão 11, terminem de fazer. Tem algumas questões que eu pulei porque eu tirei algumas coisas